Vem inundar, enche esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, enche esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Você que está aí no conforto do seu lar, no dia de hoje, receba essa palavra poderosa. Nós estamos aqui na igreja O Brasil para Cristo de Vila Nova Curuçá e convidamos você a ouvir essa mensagem, essa pérola que entrará em seu coração. Amém, meus irmãos? Sei que estamos vivendo um momento difícil em nossa nação, estamos vivendo um momento de adversidade e tribulação no mundo todo. E hoje você não pode estar aqui conosco, mas lembre-se, você é o templo do Espírito Santo. A igreja habita em você, você é a igreja. Então receba essa palavra em seu coração, amém? Talvez você deve estar perguntando: evangelista, eu devo orar pela minha nação? Eu devo orar pelo Brasil? Sim, você não só deve, como tem que orar pela nação e pelos políticos, porque a preocupação política é uma questão de cidadania, não é uma questão de sustentabilidade, não é uma questão de sobrevivência, porque você dormiu e acordou porque o Senhor te sustentou. Você que é cristão, receba esta palavra. Se você está de pé hoje, é porque o Senhor te sustentou. Você ora pela nação, você ora pelo Brasil, mas por uma questão de cidadania e não de sobrevivência. Amém, meus irmãos? Então receba essa palavra. Antes de iniciarmos a palavra de Deus, vou estar fazendo uma oração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, sei que muitas pessoas estão aqui de corpo presente, mas, Senhor, leve essa palavra em todos os corações que estão ouvindo essa mensagem, que essa mensagem venha a criar raiz, Pai. Senhor, usa-me como quiser. Senhor, eu estou orando agora pelas famílias, Senhor, deste Brasil, pelas famílias desse mundo, Pai. Entre com a sua mão poderosa, porque só o Senhor é Deus. O Senhor faz subir e faz descer a sepultura. O Senhor é um Deus de justiça. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, Pai. Senhor, entre com a providência nos lares de todo o Brasil, Senhor, e especialmente de todos os nossos irmãos da igreja O Brasil para Cristo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E antes de iniciarmos a palavra de Deus, vou estar trazendo algo para o seu coração, para a sua família.
eu quero dizer algo para você. Você deve estar se perguntando, evangelista, primeiro que eu não tenho nada para te entregar, mas o Espírito que habita em mim, ele vai falar ao seu coração. Você deve estar se perguntando, evangelista, eu devo ir trabalhar ou não devo ir trabalhar? O que está acontecendo na nossa nação? Eu venho te dizer, eu seria muito imprudente se falasse para você, vai trabalhar. Eu também não tenho a resposta, mas aquele que estás no céu, no seu santo monte, tem as respostas, porque é dele todas as coisas, é para ele todas as coisas. Como dizia o sábio Salomão, ele diz algo assim em Eclesiastes 7: no dia da prosperidade, alegra-te, e no dia da adversidade, no dia da tribulação, considera, porque ele criou os dois, um é oposto do outro, e ele fez para isso, para que o homem não se lembrasse do que há de vir sobre ele. Interessante, né? E ele fala mais ainda, que o homem ímpio, ele poderia prolongar os seus dias. Ele falou que viu tudo debaixo do céu, e que o ímpio poderia prolongar os seus dias, e que o prudente poderia ter os seus dias abreviados. E ele termina falando disso. Tudo isso é vaidade. Eu venho falar algo para você. Às vezes você deve estar se perguntando, pessoas estão morrendo, até crente está morrendo. Bem verdade que também crentes estão morrendo, mas Deus é um Deus de justiça. Você deve estar perguntando, mas Deus é injusto porque crente morreu? Não, seria injusto se eu ou se você tirássemos a vida de alguém. Mas Deus, ele é um Deus de justiça. Ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou o mar, ele criou os ventos, ele faz descer a sepultura e ele faz subir a sepultura, desde o poente ao oriente. Ele é Deus e não há outro. Ou poderei eu ou você contender com o Criador, sendo caco em meio de outros cacos? Nós somos barros e jamais poderemos contender com o Criador. Ele fez todas as coisas. Deus é um Deus de justiça. Então ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. O que devemos fazer nesse momento de tribulação, o que devemos fazer nesse momento de adversidade é orar. É orar, é orar, é orar pela nossa nação, é orar pela nossa família, é termos fé que iremos passar por essa tribulação juntos, firmes, e com certeza nos veremos novamente nesse templo, adorando e glorificando o nome santo do Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. A mensagem que Deus ministrou no meu coração está no livro de Salmos, no seu capítulo 3, no seu número 3, um salmo bastante conhecido. Já irei fazer menção da palavra de Deus. Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam, muitos são aqueles que se levantam contra mim. Em outras versões está, muitos, como são os números dos meus adversários. Há muitos que dizem, da minha alma não há salvação para ele em Deus. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. Ele já tinha passado por diversas tribulações, por diversas adversidades. E aqui é a estreia de Davi. O salmo número 1 não é dele, o número 2 também não é dele, o número 3 é dele. E olha que mais fez salmos durante toda a trajetória, do 1 ao 150. Davi, neste momento, ele já tinha passado, ele já tinha matado o leão, ele já tinha matado o urso, ele já tinha matado o gigante, ele já tinha enfrentado um rei louco, mas nesse momento ele estava passando por uma adversidade política, por uma adversidade religiosa. Ele estava ali, provavelmente com a mão na cabeça, cantando esse salmo. Senhor,
Muitos são os meus adversários, muitos são os que me perturbam, muitos são os que me perseguem. O que tem perseguido você? Qual é o seu adversário hoje? Sabemos que nosso adversário hoje, ele é invisível. Mas o nosso Deus, você não pode ver Deus, mas você pode sentir Deus. E Deus está aí dentro do seu lar. Amém, meus irmãos? Esse adversário invisível, nós iremos vencer juntos. Talvez seu adversário não seja invisível, talvez seu adversário esteja dentro do seu lar, assim como esteve Davi. Davi aqui, ele tinha um filho que se rebelou contra ele. E o nome desse filho é Absalão. Absalão, ele criou uma revolta contra o reinado de Davi. Não apenas no que se diz a respeito em política, mas sim também de uma forma religiosa. Absalão se revoltou contra o seu pai. Absalão, filho de Davi, ele se rebelou contra o seu pai. Ele matou o seu irmão Amnon, por um suposto estupro que ocorreu dentro da família. Amnon estrupou, abusou da sua irmã Tamar, e Absalão o matou. E aí ele foi se refugiar e ficou 3 anos preparando, aniquilando para voltar e subtrair o reino de Davi. Só que ao invés dele ir para a casa do seu avô Jessé, ele foi para a casa de um outro avô chamado Talmai. Você, se procurar na Bíblia, não vai encontrar muita biografia sobre Talmai. O máximo que você vai conseguir é a sua esfera de nome, e quer dizer rachar a terra. Era um rei de Gesur, numa cidade, numa província chamada Gesur, que ficava um pouco distante de Jerusalém. E Absalão, ele foi ali procurar refúgio nesse seu avô materno. Talvez se ele tivesse ido para a casa do seu avô paterno, na casa de Jessé, ele provavelmente não se rebelaria contra o seu pai. Às vezes você está se perguntando, mas na casa do Jessé não tem problema? Também tem problema. Na casa do Jessé não tem tribulação? Também tem tribulação. Mas na casa do Jessé, ainda quem manda é Deus. Eu tenho algo para te dizer: na sua casa, quem manda é Deus. Você está entendendo? Você pode estar passando uma adversidade, passando uma tribulação, mas na sua casa, quem manda é Deus. Quando Ele quiser, Ele manda, chega o profeta com um chifre de azeite e derrama sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você está entendendo? Davi estava passando num momento de adversidade. E quando você passa esse momento de adversidade, você começa a procurar mais a Bíblia. O sábio Salomão também disse que ele se alegrava muito no dia de luto do que no dia de festa. Porque no dia de luto você vê o que o ser humano é. Do pó viemos e para o pó retornaremos. É isso, irmão. No dia do luto você se aproxima mais de Deus. No dia de adversidade você se aproxima mais do Senhor. E quando você lê dos Salmos do 1 até o 150, quem nunca fez aqui do livro de Salmos um cântico? Quem no momento de extrema tribulação não clamou: o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? Quem em um momento de perseguição não olhou para o céu e falou: eu elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, e proclamou: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra? Quem no momento em que não tinha nenhuma esperança, olhou para o Salmo 125 e falou: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre.
Quem no momento e querendo uma resposta rápida no Senhor, disse: apressa-te, Senhor, em me responder? Aleluia! Quem no momento de uma adversidade entre a vida e a morte, passando pelo corredor da morte, assim como estive eu, não proclamou o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tua vara e teu cajado me consolam, prepara uma mesa perante de mim na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Quem nunca declarou na sua vida e fez dos Salmos um cântico? Talvez você esteja pensando que a sua matéria esteja totalmente desprotegido. Aí você vai lá no Salmo 91 e fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Faça dos Salmos um cântico para a sua vida. Você ainda vai cantar novamente, você ainda vai orar novamente, você ainda vai glorificar o nome santo do Senhor. A palavra de Deus, ela é poderosa, meu irmão. Davi estava passando um momento de extrema tribulação, estava passando um momento difícil. Ele já tinha enfrentado todos os tipos de adversidade. Era um rei que conhecia a guerra, era um rei que tinha os maiores soldados, mas o inimigo estava dentro da sua casa. Eu não sei qual é o seu inimigo hoje. Talvez seu inimigo seja o invisível, esse vírus que vem tomando a nossa nação. Mas eu tenho uma palavra profética para você: praga nenhuma chegará na sua tenda, diz o Senhor dos Exércitos. Pega essa palavra, meu irmão. Deus é contigo. De Gênesis a Apocalipse tem diversas mensagens falando: não temas, não temas, eu sou contigo, não temas, eu sou teu Deus, eu que te guio pelas veredas da minha justiça. Aí você se pergunta: por que você não está dormindo? Por que você não está dormindo? Por que você não consegue acordar e dizer: oh meu Deus, o que farei hoje? O que será de mim hoje? Eu tenho uma palavra para você: descansa no Senhor. Isso vai passar, essa tribulação é momentânea. Em 1918 aconteceu uma pandemia de maior magnitude do que essa, chamada de gripe espanhola. Eu não estava lá, eu nasci algumas décadas depois, mas eu estudei essa história e muitas pessoas morreram, cerca de 50 milhões de pessoas. Talvez se eu e você estivéssemos nascido naquela época, iríamos dizer: é o Apocalipse, o fim está próximo. Não é verdade? Talvez se nós tivéssemos vivido na época de Faraó e vemos todas aquelas pragas, talvez diríamos: é o Apocalipse. Mas eu e você não sabemos o dia que Jesus irá voltar. Não sabemos o dia que Ele vai vir e pegar a sua igreja. Então, ande preparado, ande com Cristo. Não tenha medo de nenhuma adversidade ou tribulação. Passaremos juntos nessa batalha. Oremos pela nossa casa, oremos pela nossa igreja, oremos pela nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ore, ore, ore sem cessar. Davi, nesse momento que ele estava passando, ali caminhando pelos montes das oliveiras, ele começou esse salmo cantando a sua tribulação. E você vai reparar aí na sua Bíblia, no versículo 2, tem uma palavrinha escrito Selá. Eu demorei um pouquinho para entender o que era essa palavra Selá. Sabe o que significa? É uma pausa. Músicos devem saber o que é isso.
é uma pausa. E ali ele parou por um determinado momento, não se sabe quantos minutos ou quantas horas, mas aí ele voltou a dizer: mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória é o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com a minha voz, e ele me ouviu do seu santo monte. Aleluia. E ele termina falando: dormi e acordei, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Você não está dormindo? Descanse no Senhor Jesus. Ele começa esse salmo atribulado, mas ele termina com uma palavra de refrigério, e uma palavra de libertação, e uma palavra de escudo, e uma palavra de descanso. A palavra que eu tenho para você hoje: descanse no Senhor. Essa tribulação que nós estamos passando, ela tem o dia certo para terminar. Não sou eu e nem você que vamos saber o dia que ela terminar, mas eu tenho a plena certeza e convicção que nós iremos cantar e louvar novamente para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Para finalizarmos, Davi já tinha passado por diversas tribulações, e essa adversidade que ele estava passando era na família, sobre a rebelião que o seu filho Absalão promoveu contra ele. O que aconteceu com Absalão? Absalão morreu, veio a falecer. Vou falar algo para vocês, meus irmãos. Absalão não só ele tinha se revoltado politicamente contra o seu pai, mas também religiosamente contra Davi. Uma coisa é você falar assim: eu não gosto muito desse evangelista, eu não curto muito esse evangelista e nem vou com a cara dele. Não tem problema, isso vai ser um problema meu e seu. Mas outra coisa é você falar que Deus não está comigo. Aí quem vai responder é ele. Uma coisa é passarem do lado dessa igreja ou na frente dessa igreja e dizer: esse povo é muito barulhento. Outra coisa é falar que Deus não habita aqui. Aí quem vai responder é ele. Enquanto Absalão estava falando de Davi, as coisas corriam na normalidade, mas ele desafiou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está assentado no seu santo monte. Nós mudamos, às vezes mudamos de casa, mudamos de empresa, mudamos de emprego, mudamos às vezes até de igreja, mas Deus, ele está lá, no mesmo lugar, porque o guarda de Israel não dorme. Ele levanta do seu santo nome e fala: eis aqui o meu servo, a quem me comprazo. Aleluia. Então fiquem com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Superaremos total adversidade e tribulação juntos. Orem pela família, orem pela nação. Amém? Vou estar encerrando com uma oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, que essa palavra ela venha se concretizar na vida dos nossos irmãos, que ela venha se criar raiz em nome do Senhor Jesus, que todos que estão assistindo e receberam essa palavra profética venham a fazer parte da sua vida familiar, da sua vida empresarial, da sua vida estrutural, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que passaremos por essa tribulação juntos, em nome do Senhor Jesus. E os irmãos fiquem com a paz do Senhor. Aleluia!